Olá, estamos no ar com mais uma edição do programa Impressões, que hoje vai falar sobre transparência no município de Florianópolis. Eu acho que é um tema mais que pertinente no momento que vive o Brasil e no momento que vive o nosso estado, nosso município, né? Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com ele que teve quase 12 mil votos, ele que foi a vereadora atuante nessa bandeira de transparência e tudo mais, vereador Pedro de Assis Silvestre, e também Gustavo de Aguiar Ribeiro, ele que é contador, vice-presidente do Sistema de Informação do Observatório Social de São José, que é referência, mas que se diz voluntário como todos os atuantes na área, né? Aliás, é sobre isso mesmo que eu queria começar falando. Primeiramente, queria agradecer a participação de ambos e para a gente deixar claro para quem está em casa nos assistindo, né? Eu sei que é uma rede observatório, né? Mas de que forma e como é que funciona o Observatório Social? Olha, até prazer, né? Obrigado pelo convite. É bacana a gente estar aqui nesse bate-papo. O observatório, no fundo, ele é uma organização de como vão trabalhar para fiscalizar o governo. Indiferente de que se é o legislativo, se é o executivo, até o judiciário, a gente não tem restrição, tá? O observatório, na verdade, de São José, a gente está focado nas áreas de São José. Sim. Aliás, todo município pode ter, né? O total são aí cerca de 100, é isso? São diversos, são bastantes observatórios e o própria rede de observatório tem uma no Brasil. Tá? A gente não trabalha a gente se reúne com os grupos, tá? Aí vem advogado, engenheiro, contador, e assim, cada um vai trazendo o seu expertise, tá? Sua experiência de como agregar. Por exemplo, a gente pega uma obra, a gente tem um engenheiro que consegue avaliar a parte de... Os custos. Nem só os custos, mas os detalhes para aquela licitação. Por exemplo, direcionamento de obra. Tá? Tem uma certificação a mais que é desnecessário. Tipo, eu, contador, não consigo trazer isso. Tá? Mas o engenheiro consegue. Sim. Entendeu? Então, esse negócio de juntar as pessoas para está trazendo uma fiscalização social, né, em cima do executivo, do legislativo, do judiciário, é bacana porque assim, a gente aprende o que realmente é o governo, tá, porque é um negócio complexo, né, é totalmente diferente, mas assim, tem uma troca de experiências de trabalhar para quê? Para que se tenha não só a transparência, mas que seja mais honesto, que tenha um mercado mais justo, onde o governo está botando as coisas, mas está todo mundo participando, entendeu? Para parar de ter aquele negócio de direcionar ou de priorizar alguma pessoa ou certa empresa de setores. Então, isso a gente trabalha. Por exemplo, só para estender um pouco, vou dar um exemplo, uma coisa que mudou muito São José, quando a gente começou a publicar as licitações. Então, assim, normalmente tinha 2, 3 empresas concorrentes, que eram sempre as mesmas. Sempre as mesmas. Hoje a gente está em torno de 9 a 12, 15. Então, assim, aumentou muito a concorrência e o preço começou a se ajustar ao mercado. Então, isso é muito positivo para a prefeitura, porque se torna mais, assim, as empresas, entre elas mesmas, elas começam a se fiscalizar, porque querem que seja mais justo, entendeu? A licitação. E para a gente é um benefício porque a própria cidade ganha, entendeu? O custo é menor, entendeu? A gente está fiscalizando a execução da obra. Então, o observatório, ele trabalha isso, ele vai do início, meio e fim, nós vamos em cima de política também, a gente leva projetos de lei, tá? A gente está lá trabalhando com os vereadores, aqui a gente não faz porque a gente está lá em São José, mas os vereadores não só fazer parte de transparência dos gastos, mas também de quantas pessoas receberam, quantos projetos de lei de trabalho, a sua idade dele de estar lá na Câmara. Então, é bem abrangente, tá? É um mercado muito carente, eu falo mercado, né? Mas assim, é um setor muito carente que acho que o Brasil inteiro está precisando. E é um papel que assim, a gente está tendo muita importância em São José, por esse carinho que a gente está tendo pela cidade, que no fundo todo mundo deveria ter. Nós somos, na verdade, são cidadãos fiscais.
É isso que a gente trabalha. Eu iniciei perguntando porque é interessante que as pessoas de casa possam entender, né, vereador? Agora, a questão de ter uma rede de relações, né, de pessoas capacitadas que possam auxiliar nessa coisa de fiscalização mesmo é de suma importância. Nós, pelo menos, temos creches aí com obras paradas há inúmeros anos, né? Então, quer dizer, atuar nesse sentido e ter pessoas de diferentes atividades para que possa fiscalizar seria perfeito aqui para a nossa cidade, né, vereador? Perfeito. E é uma grande ajuda também para o trabalho dos vereadores, porque a principal função do vereador, embora esteja no Poder Legislativo, a principal função nossa é fiscalizar. Não é mais simplesmente criar novas leis. Florianópolis, por exemplo, nós temos um universo com mais de 15 mil leis. Dessas 15 mil leis, quais realmente são utilizadas por nós, enquanto cidadãos, enquanto moradores da cidade? E os serviços, a qualidade deles, será que está boa? Compete a quem fiscalizar? Além do cidadão, compete por obrigação ao trabalho parlamentar. Então, tendo essa expertise, tendo esse apoio dos observatórios sociais, isso facilita muito o nosso trabalho e, mais do que isso, ele ensina a como os vereadores devem trabalhar, porque o Observatório Social lança com uma certa constância diversas tutoriais, cartilhas, falando sobre como o vereador deve se portar, em especial nos períodos eleitorais, ensinando também a população a como escolher bem o seu candidato, né? Então, tudo isso é fundamental para a construção de uma sociedade melhor. Sabemos que os recursos na administração pública, eles são cada vez mais necessários, são cada vez menores e cada vez mais utilizados. Então, a administração pública precisa sempre estar buscando a eficiência, e a eficiência se faz diretamente com transparência. A divulgação do custo, a divulgação dos serviços prestados, a divulgação de tudo, e tendo a possibilidade do cidadão retornar questionando ou sugerindo, isso se chama o accountability, que é justamente um sistema de controle social, onde todos fazem parte das decisões, em especial da administração pública. Agora é engraçado como políticas públicas, ações sociais são tão desconhecidas por um universo, um mar de gente que se mostra interessada pelas coisas, mas não sabe como ajudar, né, de fato. O Observatório Social do Brasil, né, uma rede, né, em todo o país tem aí mais de 100 cidades e em 19 estados brasileiros. O senhor, que sempre bateu nessa tecla da questão da transparência, recentemente fez um vídeo que bombou na internet relacionado a questões políticas que não foram feitas pós a eleição, né? Como é que o senhor vê esse momento da política e por que Florianópolis ainda não é tão atuante quanto São José na questão do observatório? Olha, esse momento político é um momento que exige mudança de comportamento. O comportamento ainda empregado dentro da política, que infelizmente são os que administram a coisa pública, são os políticos, são normalmente feitos dentro de uma sala, de um gabinete, restrito àquelas 4 paredes e ao grupo que está ali dentro. E a entrega para a sociedade é uma entrega que deixa sempre dúvidas, né? Será que essa obra realmente custou R$1 milhão? Será que esse sistema de informática da prefeitura, que custou 11 milhões, não dava para fazer um sistema mais barato, com tanta empresa de tecnologia no município? Então são questionamentos como esse, que compete sim a nova forma de fazer política, a nova forma de administrar a cidade, de trazer à tona, trazer essa mudança, que é justamente através da transparência, não tem outro caminho. Todos os atos na administração pública, eles devem ser publicizados, devem ser transparentes e devem ter sempre uma justificativa. Não se tem o porquê cobrar 11 milhões, por exemplo, num sistema de informática, sendo que o anterior custava 1 milhão. Então, qual que é a justificativa desse incremento de 1000%? O que o prefeito tem para justificar? Nós temos questões assim no nosso município, que são pagos com dinheiro do IPTU, do ISS, das arrecadações com as taxas. Todo esse recurso que é colocado nesse bolo, ele vai ser utilizado. Então, quando se gasta 11 milhões numa única coisa, que custaria 1 milhão, são 10 milhões de reais que poderiam estar sendo investidos num parque, numa creche, num posto de saúde ou numa pavimentação de vias, por exemplo. Gustavo, eu queria que você falasse com relação mesmo a São José, né? Quanto tempo que o observatório funciona lá e quais são os números assim que você pode trazer para a gente que houve maior diferença assim, qual setor? Assim, a gente está lá há 5 anos, tá? Eu até estou recente lá, estou praticamente 8 meses.
O observatório, assim, demorou muita coisa até acontecer, porque tem uma dificuldade até, por incrível que pareça, é muito mais fácil tu conseguir dinheiro para fazer uma festa ali na UFSC de trote do que tu conseguir dinheiro para tu fazer o teu negócio acontecer em controle social. Sim. Entendeu? As pessoas não se mobilizam muito ainda, até porque não está enraizado na cultura brasileira, assim. Mas, assim, se for falar em números, ano passado a gente teve 4 denúncias no TCE, tá? E, assim, muitas das movimentações que a gente fez, do que a gente conseguiu alcançar de resultado para São José, para tu ver, a gente tem 60 mil por ano para tocar. Conseguimos recuperar 8 milhões para São José, com 60 mil. Então, pô, é um excelente investimento. Sim. Tá? Esse ano, a gente está agora em maio, nós já estamos passando aí, chegando perto das 40 denúncias, que eu não acho positivo, mas infelizmente tem que expor. Sim. Que está sendo exposto simplesmente pela falta de transparência. Tá? E já conseguimos até inviabilizar em processo a construção de uma nova Câmara Legislativa, porque, pô, tu vai lá e tu faz um projeto de reforma administrativa e depois quer gastar 10 milhões para fazer uma Câmara nova, fazer uma obra. Então, assim, perde um pouco a lógica em termos das coisas. Então, o observatório traz muito isso, assim, da questão de valor, da questão de execução, né? Tá? A gente está lá acompanhando se está sendo feito conforme as regras, se está sendo limpo, se está tendo, tipo assim, o limpo que eu falo, se é bem clean, se não está direcionado o edital, se não tem um detalhezinho aqui que vai tirar metade dos concorrentes. Sim. Tá? A gente se o valor também está de acordo com o mercado. Se o valor está de acordo com o mercado, a gente também avalia, a gente tem a nossa base de valores mesmo, de mercado para todos os produtos, então é legal, a gente consegue avaliar. E assim, até na parte de política, a gente propõe projetos de lei, tá? Tem agora um projeto de lei, não sei se foi aprovado já, eu não estou acompanhando porque já entra em outra área de mais um voluntário, né, como são vários, mas ele, assim, de transparência que seria parte da fila de espera de creches. Não só de creche, mas de clínica, entendeu? Para fazer um atendimento... Cirurgia, atendimento, exame, né? Exame... que era uma coisa, tipo assim, totalmente obscura. Tá? Pô, pessoas esperando 6 meses para fazer um exame, e tu não sabe por que tu nunca consegue chegar lá. Tá? Então, o observatório supre essa carência, tá? De trazer isso aí, calma, pô, isso aqui é de vocês são sócios, cara, vocês são sócios do governo. Isso aqui é pro bem, né? Tipo assim, isso aqui é para vocês, então assim, se um negócio não está... transparente para vocês, tem coisa errada, porque como sócio, imagina ser sócio de uma empresa e não saber onde é que estão gastando o dinheiro. Sim. Entendeu? A gente faz mais ou menos esse papel, tentar ajudar as pessoas a abrir a mente, que não é só reclamar e esperar que nossos representantes, tipo, não, questionando o Pedro aqui, mas esperar que eles façam a atuação. A gente tem que ir lá, a gente tem que cobrar, a gente tem que estar apoiando, a gente está vendo as políticas são legais e as políticas públicas são ruins. Eu apoio muito a questão do observatório social pelo fato de, como administrador público de formação, eu passei por algumas cadeiras durante a universidade que traziam a importância do controle social. Em todas as sociedades mais evoluídas do mundo, aí a gente cita cases da Suécia, Dinamarca e tantos outros, a sociedade ela é muito forte. Então ela tem um grande governo porque tem um grande povo, tem grandes cidadãos. E esses cidadãos, eles participam da vida pública do seu município, do seu estado, do seu país. E aqui no Brasil eu sinto que agora a nossa geração, digo aqui geração aí da casa dos 20, 30, 40 anos, é que começou a despertar de novo essa necessidade. Não digo nem que é uma vontade do cidadão participar, mas sim ele observou a necessidade. Estamos vendo aí várias operações, Lava Jato, com tantos bilhões de reais que foram saqueados do povo, do dinheiro público, para ir para uma conta de alguém, para o bolso de uma família. Nós estamos agora observando a necessidade, enquanto cidadão, fiscalizar. E os bons políticos, aqueles que realmente querem uma mudança, também estão observando que a sua forma principal de atuação dentro do poder legislativo, que é o nosso caso como vereador, não é criar mais leis, não é criar mais direitos, e sim fazer valer as leis e os direitos que já se têm.
Na verdade, eu queria só terminar para a gente ir para o break rapidinho falando, essa é a sua bandeira desde a primeira gestão, né, vereador, que é a questão da transparência, deixar o seu gabinete aberto, mostrar números sempre ao final da gestão, e o senhor acaba de falar que seria, inclusive a pergunta que eu ia fazer, que se baseia muito no observatório, né? Quais são os próximos passos aí do seu gabinete, dos parlamentares, que o senhor tentar levar para essa ideia, para que Florianópolis possa ter, né, essa rede de relacionamentos e que possa também ter essa ajuda que os parlamentares tanto precisam para fiscalizar? Olha, o primeiro passo nós estamos cobrando muito a questão do portal da transparência do nosso município, que é um portal relativamente bem estruturado, porém não contém as informações mínimas necessárias. As abas estão em manutenção desde o ano passado, entrou a nova gestão na prefeitura, não adequou ainda, até foi motivo de denúncia nossa no Ministério Público, tiveram outras denúncias no Tribunal de Contas e agora a Prefeitura está tomando providências para deixar o portal da transparência realmente transparente. E além disso, buscando sempre capacitar os cidadãos através de alunos, através de pessoas voluntárias no gabinete, através da nossa própria rede social, ensinando sobre como o cidadão pode trabalhar fiscalizando o papel de cada político, de cada ato da administração pública. Tá certo, vamos continuar falando sobre o Observatório Social, que existe já em todo o país e que tem em mais de 100 cidades em 19 estados brasileiros, e também sobre transparência no município no próximo bloco. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Impressões, que está falando sobre transparência nos municípios. Olha só que assunto pertinente nessa altura do campeonato em que o nosso país vive, não é verdade? Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o vereador Pedro de Assis Silvestre, e também com Gustavo de Aguiar Ribeiro. Ele que é contador e voluntário no cargo de vice-presidente do Sistema de Informação do Observatório Social de São José. No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre o que é o Observatório Social, né? Em todo o país, funciona aí em 100 cidades pelo menos, e em 19 estados brasileiros. É uma rede de relacionamento, um tipo de metodologia que faz a fiscalização social. Fiscalização social hoje que a gente cobra tanto dos parlamentares, mas que nem sempre isso acontece, e também os parlamentares precisam desse auxílio, tanto da comunidade como de voluntários, como tem aqui o Gustavo. Gustavo, eu já queria começar perguntando, a gente deu todo o parâmetro do como é que funciona o observatório, os saldos positivos de São José, que é referência, mas a gente também sabe que se esse fiscalizador cobrar a transparência não se baseia só em números, né? Tem todas as ações, cargos, políticas públicas, projetos sociais, sim, que o observatório deve cuidar também, né? É bem isso aí, é um abrangente. A gente estava até conversando no intervalo, assim, porque não adianta tu só olhar o quantitativo, sim, tá? Até porque tu não vai ter aquela referência do quanto de valor tu vai estar gerando para as pessoas. Tapei 200 buracos na cidade. Vou te dar um exemplo assim. Tá, beleza, tu tapou 200 buracos na cidade, mas aonde tu tá tendo uma política inclusiva disso aí? Porque tem um monte de gente que está anos sem ir em rua. Sim. E vocês estão dando manutenção em lugares que já tem. Entendeu? Então tu começa a ter exclusividade para aqueles pontos. Então, assim, o observatório trabalha também esse questionamento, tá? E como é que tu vai expandir a cidade se tu só está tratando sempre no mesmo local? Entendeu? As pessoas vivem, a cidade é muito maior do que o centro, os bairros nobres, tá? Então, a gente tem esse trabalho, a gente também trabalha com quantitativo na questão de gasto de valores mesmo, pegar uma referência de custo de pessoas dentro de uma prefeitura. Tá? Eu falo por mim, né, meu sonho é que mais da metade dos serviços da prefeitura fosse online, não precisasse sair, porque não é porque eu estou querendo tirar as pessoas. Hoje, a transparência se torna muito mais fácil num processo automatizado do que num processo manual. É verdade. Tá? Então, porque lá eu tenho logo de modificação, consigo ver quem entrou, quem fez todo o registro. Então, acaba com esse negócio de tipo, daqui que eu dou um jeito disso aqui, entendeu? No manual. Que já é conhecido como jeitinho brasileiro, né? A gente tem, do modo geral, esse livro sobre isso, a nossa cultura.
Mas faz essa parte de fiscalização. Agora, o senhor como atuante, dentro do seu gabinete, também deixa isso bem claro nos seus vídeos. A transparência, o senhor concorda que não vai só de números, tem todo o processo de acompanhar cargos, a forma como é feita, as leis, os projetos, votação. O senhor bate muito nisso na tribuna também aqui da casa, né? A transparência ela vai além simplesmente de publicar quanto foi gasto para tal evento, para tal ação, para tal projeto. Nós temos que saber que a transparência ela é uma forma de dar um feedback à população e também do gestor público receber esse feedback, onde a população vai dizer, olha, Vossa Excelência utilizou tantos reais para fazer isso, acredito que poderia ter economizado esse recurso e ter feito tal ação. Ou Vossa Excelência acertou e ainda gastou pouco, parabéns. Então nós temos a possibilidade, via transparência, de abrir um canal de diálogo com a sociedade. E é justamente nesse ponto que a transparência ela se torna accountability, controle social. Quando nós temos uma transparência simplesmente que mostra os dados, ela deixa aberta a interpretação daqueles que querem acessar. Mas quando se usa uma rede social, um site interativo, um aplicativo, em que o cidadão pode questionar o gestor, e o gestor, por dever, deve responder à pessoa, nós temos uma transparência completa, um ciclo de controle social completo. Porque, digamos que num condomínio, as pessoas que moram num prédio, quando o síndico quer fazer uma reforma ou quer contratar uma nova pessoa, ele tem que justificar essa contratação numa reunião de condomínio. Na prefeitura, o prefeito não justifica para ninguém. E aqui na Câmara, os vereadores também não justificam. Tomam uma decisão, publicam, e quem questionar vai receber a resposta. Mas como? Pela ouvidoria, canal direto, acontece a resposta? Muitas vezes não acontece. Então, nós temos, enquanto políticos, enquanto gestores públicos, otimizar o canal de diálogo com a sociedade, para que essa possa dar voz às suas demandas e nós dar voz também às nossas ações. Então, nós temos um canal direto. Afinal, estamos aqui para administrar para as pessoas, não para partidos, não para grupos de interesse, mas sim para os cidadãos. Então, nesse posso ponto, até aproveitar o gancho aqui, até porque o Pedrão falou da questão do portal de transparência. Assim, aqui na prefeitura a gente tem até uma época do passado ali estava funcionando, teve toda essa questão. Foi premiado aqui de Florianópolis. E assim, mesmo até o portal de transparência, do jeito que era, a tua análise para tu saber o que estava acontecendo na estrutura da prefeitura, era muito complicado, porque ele primeiro te entregava tudo em PDF. Tu não consegue casar informação, coisas que tu precisava casar. Em outros sistemas, né? Então, hoje, até nós do Observatório, até sair a decisão do TCE, quarta-feira agora, dia 10, que a Prefeitura de São José vai ter que disponibilizar os dados abertos. Ou seja, eu não quero mais a informação tratada, eu quero informação crua, do jeito que tiver, aquele tabelão gigante com todos os números possíveis e todos os dados. Porque eu não preciso que tu me mostre no layout que tu quer. Eu trabalho isso aí porque tem muita informação. Por exemplo, folha de pagamento. Quanto que eu estou gastando no gabinete do prefeito em folha de pagamento? Quanto que é de comissionado? Quanto que é de concursado? Então, quanto que cada um está ganhando de adicional? Entendeu? Quais são os valores especiais que estão sendo gastos com aquelas pessoas para ter aquele valor ali, aquele custo da prefeitura? Para depois a gente conseguir ver agora qual a qualidade desse grupo está trazendo numa gestão do executivo. Então, assim, hoje só o portal de transparência já não... Ele é importante para ter uma iniciação, mas ele não te deixa... Não é suficiente, não deixa claro também. Não deixa claro. Agora, na contramão, falando sobre tudo isso, a Florianópolis, na sua opinião, tendo em vista todos os vídeos e toda a participação que o senhor clama aí na sociedade, vem na contramão total nos últimos meses. Nós esperamos que a nossa cidade ela seja a melhor do mundo e trabalhamos e desejamos que isso aconteça ontem, não mais hoje, nem amanhã e nem no futuro próximo, é ontem. Porque o que a gente observa é que entra a gestão, sai gestão, não muda absolutamente nada, é sempre a mesma coisa. Então, no momento em que se começa a cobrar, se começa a questionar, começa a efetuar as denúncias lá no Ministério Público, no Tribunal de Contas, o Executivo, a Prefeitura Municipal, ela se sente obrigada a se atualizar.
E agora nós precisamos muito aqui, quem nos assiste aqui, que possa também exercer o controle social. É cobrar dos vereadores por que não foi na sessão, é cobrar dos vereadores por que o projeto é inconstitucional, que são a maioria dos projetos, mostrando uma ineficiência da Câmara, é cobrar do prefeito por que está gastando tanto com cargo em comissão e não está chamando as pessoas que passaram em concurso público. É definir como que o município vai ser gerido. O prefeito é uma pessoa que tem por obrigação representar todas as 500 mil aqui de Florianópolis. E essas 500 mil não podem ficar mudas achando que todas as decisões do prefeito ou dos 23 vereadores são sempre corretas. Tem que ser questionado, tem que cobrar e principalmente cobrar que o portal da transparência do município não tenha simplesmente meia dúzia de informações, que ele seja verdadeiro, seja transparente e que mostre a realidade atual da cidade. E cobrar em todos os sentidos, né? Porque a gente vê também alguns contrapontos, por exemplo, audiências públicas que nem sempre tem total participação da sociedade, né? Tem aí o plano diretor que está em discussão há anos, né? Tem várias questões que ainda a sociedade civil ainda não consegue se enxergar participando de fato, né? Por inúmeros fatores, Isso né? que tu fala, até é engraçado, as pessoas têm que ser mais pragmáticas. A verdade é essa. Saber mais o seu poder de atuação, porque né? o que acontece? Hoje, tu vai lá, vai no Facebook, o político tá colocando que fez isso, N coisas. Pô, é bacana, entendeu? Isso é publicidade. Mas assim, não acredite que as outras pessoas falam. Tá? É que nem tu assinar o contrato sem ler o contrato. Sim. Tu tem que ver o que está lá. Então hoje, o que eu falo de ser pragmático, esqueça o que os outros estão falando, é legal, é bonito, mas não é a realidade, entendeu? A realidade vai ser a hora de tu sentar e conferir, beleza, ele fez isso aqui. Tá? Enquanto as pessoas não fizerem isso aí, qualquer um que vai entrar no poder e vai falar que fez um monte de coisa, aumentar a publicidade, as pessoas vão acreditar. Porque são muito mais emocionais do que racionais. Tá? E é isso que eu falo, tem que cortar um pouco a emoção, vamos deixar um pouquinho de ser aquele brasileiro do futebol, da torcida, de querer as coisas. Tem um interesse, entendeu? né? Você concorda, vereador, que essa condição de participar, de estar atuante, vai desde lá da votação, né? Porque a gente está aí mais pertinho de mais uma eleição, né? E importantíssima nesse momento do país, e as pessoas às vezes deixam para pensar depois de eleito, ou para cobrar depois de eleito. E a gente, com essa fama aí do jeitinho brasileiro, muitas vezes esquece disso no momento que é vencido por um voto que muitas vezes é por um pedido de alguma coisa, enfim, ainda temos essa cultura, né? Eu passei por 2 eleições, né? E observei desde a primeira, em especial nessa última, agora com um pouco mais de maturidade política, porque nunca tive envolvimento político anteriormente, né? Desde 2012 que estou nesse meio político, e observei que muitas pessoas saem de casa para escolher um vereador, para escolher um deputado, e não sabem o que o vereador e o deputado, os membros do Poder Legislativo fazem. Acham que, por exemplo, o vereador ele é um mini prefeito do seu bairro, que tem por obrigação pintar o meio-fio, reformar o parquinho, ser o patrocinador de bingo, rifa, times de futebol. E isso as pessoas têm que mudar também. No momento que elas souberem como que cada parlamentar, cada político atua, qual a função de cada um, aí sim a gente vai ter um mundo melhor, uma cidade melhor, as pessoas vão votar e escolher melhor seus representantes. Não adianta de nada escolher uma pessoa que não saiba fazer o papel de vereador para estar aqui. Aqui é criar lei e fiscalizar. Basicamente, é isso que nós fazemos. E no Observatório Social, para acompanhar todo esse processo e também ser um parceiro nessa fiscalização, qualquer um pode participar, Gustavo? Sim, na verdade, o interesse tem que vir da pessoa. Tá? A gente até faz chamadas para chamar pessoas específicas de cada área pela necessidade. Mas assim, é aberto, a gente recebe, tipo assim, a gente até agora botou um dia específico para receber, que acho que é na terça ou quarta-feira, tá no nosso site lá, tá? Que é ossj.org.br, tá? Mas a princípio, assim, qualquer um pode ir lá, porque é como eu falei, você é sócio, todo mundo que está aqui é sócio. Então assim, se tu tem interesse no teu negócio, tu tem que olhar ele. É aquele olho do dono que engorda o boi. Então, se tu quer um resultado, então assim, recomendo. Não quer participar do observatório, ser voluntário? Movimento Cidadão Fiscal, vá você mesmo, entendeu? CPF,
você pode, não há restrição quanto a isso. Sim. Tá? Eu olho assim, eu gosto de pegar algumas referências, como tu falou, o Pedro falou da Dinamarca, Suíça. Eu curto muito a Austrália, assim, a Austrália é muito bacana. Tu vê que até a parte de orçamento que eles fazem lá, eles criam orçamento participativo com a população da cidade. Tem N indicadores macro, que cada ação que eles vão ter de política vai ter referência àquele indicador. Se a parte de financeiro não estiver batendo as metas, a cada 6 meses ele reavalia, eles às vezes tiram até político. Não vamos construir isso agora, não vão investir porque macro, assim, o país reduziu o ganho, a gente não está conseguindo arrecadar tanto, ou teve uma coisa a mais para se pagar. Outra coisa, tem excesso de arrecadação, eles não gastam o dinheiro todo, não, eles seguram. Por quê? Nós temos que ter reserva para qualquer problema que tiver, entendeu? O país passa numa crise, nós temos reserva, nós estamos garantidos. Então, assim, tudo isso se construiu não é porque o governo deles fez isso, porque eles têm uma sociedade civil muito forte e organizada. Vereador Pedrão, para finalizar, transparência em uma frase significa o que para o senhor como parlamentar? Como parlamentar? Verdade. Em uma palavra, eu digo que transparência é verdade. Nós não tivermos a transparência, com toda certeza, em algum momento a verdade vai estar mascarada. Então, digo isso como administrador público de formação, como vereador e como fiscalizador da prefeitura. Transparência é verdade. Quem não deve, não teme, mostra os dados, explica, justifica e se posiciona. Não fica ludibriando ou escondendo as informações. Acho que isso é o resumo de tudo. Tá certo, eu queria agradecer a participação de ambos mais uma vez e o programa Impressões vai ficando por aqui. A gente falou hoje sobre transparência no município. E aí tem algumas curiosidades para trazer para você. Olha, com a contribuição do Observatório Social, né, estima-se aí que de 2013 a 2016, me corrija, Gustavo, se eu estiver errado, houve uma economia de 1,5 bilhão para os cofres municipais de todo o país. E em cada ano, mais de 300 milhões de dinheiro público deixam de ser gastos desnecessariamente. Tá aí uma informação relevante para você que quer participar do seu município, quer fazer parte. Também procura lá no www.ossj.org.br, que é o site do Observatório Social de São José, que é referência em todo o estado. Nós ficamos por aqui, voltamos em outra oportunidade com mais informação da cidade para você. Até lá!